Bem-vindos à continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 35 e nós estamos dando sequência à explicação da diferença entre espessura real e espessura aparente. Essa aula se insere no contexto maior dentro do próprio curso de fluxo multifásico. Nessa aula de número 35 nós vamos então explicar o porquê que a espessura aparente é distinta da espessura real. O primeiro conceito ele é extremamente simples para quem já teve o conhecimento no curso colegial. O que explica isso? Como nós temos dois fluidos imissíveis, eu estou falando de espessura aparente para fluido menos denso que a água, para LNEPL. Se eu pegar, como mostra essa figura aqui, o famoso tubo em U, o tubo em U dos nossos exercícios de hidrostática lá do colégio. Quando nós fazíamos os exercícios de hidrostática, nós tínhamos um método simples de cálculo. Isso, na verdade, nada mais é do que uma explicação do que vocês já viram um dia no passado, só para tirar a poeira desse conhecimento e depois a gente poder aplicar junto com a capilaridade para explicar de fato o porquê do total da diferença entre a espessura real e a aparente. Mas grande parte reside na diferença de densidade entre os dois fluidos e na sua emissibilidade. Se nós olharmos essa pequena animação aqui, eu pego um tubo em U, onde eu tenho aqui um nível d'água aqui dentro, um tubo de vidro, e eu lanço em seu interior um fio de óleo imissível menos denso. Esse fio de óleo imissível menos denso, o que ele faz? Ele entrou por um lado, ele desloca a água e ele então vai formar uma espessura diferente. A altura do óleo vai ser diferente da altura da água nesse tubo em U. Como que nós fazemos para calcular essa altura? Por quê? Porque nós temos, se vocês imaginarem, vamos só trazer para o nosso campo de conhecimento. No nosso campo de conhecimento não tem tubo em U, tem poço com fase livre lá dentro. Então, onde eu enxergo isso? O nosso poço com fase livre é ao lado do tubo em U com óleo, certo? Então, quando você vai para o campo, uma forma de mensurar isso é através de um chamado medidor de interface. O que é o medidor de interface? Ele é como se fosse um medidor de nível d'água. Quando o sensor contacta o óleo, ele faz um barulho intermitente. Ti, ti, ti. Aí você mede a distância até a boca do poço que você tem. Você continua descendo o sensor. Quando ele contacta a superfície da água na interface entre o óleo e a água, ele passa a fazer um barulho contínuo. Ou vice-versa. Vários sensores existem, mas você, pela diferença de barulho, você consegue medir o ponto onde começa o óleo, o ponto onde começa a água, e você, pela diferença das duas alturas, você vai ter a espessura de fase livre no interior do poço. Ora, mas a espessura de fase livre e a altura da água no interior do poço, essa altura da água não corresponde ao nível d'água oficial. Por quê? O nível d'água é onde a água estaria se ela estivesse submetida exclusivamente à pressão atmosférica. Ela, nesse caso, está submetida à pressão atmosférica mais a pressão da coluna de óleo em sua superfície. Dessa forma, se vocês olharem a figura aqui, é fácil. É só pelo princípio de Arquimedes. Numa mesma profundidade, os fluidos possuem a mesma pressão. Então, a pressão do óleo nessa profundidade e a pressão da água nessa profundidade são iguais. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui uma altura de óleo e uma altura de água. A altura de óleo gera uma pressão que tem que ser idêntica à pressão gerada pela altura da coluna de água. Com isso, é simples, basta eu igualar as pressões aqui, ou seja, de um lado e de outro, o que eu vou ter? No equilíbrio, eu tenho a pressão que o óleo gera naquela profundidade é igual à pressão que a água gera. Se eu aplicar a formulinha da pressão utilizando a elevação da coluna, eu tenho que dGH, onde D é a densidade
G é a aceleração da gravidade, H é a altura da coluna de produto, vai ser igual ao dGH para o óleo, vai ser igual ao dGH para a água, e eu consigo então obter a relação. Como eu consigo medir no meu poço a elevação do óleo, eu determino a elevação da coluna de água, que é correspondente para gerar isso. Nesse caso, eu substituo nas minhas contas e determino onde estaria de fato o nível d'água. Isso é extremamente importante para fazer o mapa potenciométrico numa região que eu tenho fase livre espessa significativa. Por quê? Porque se eu considerasse exclusivamente a posição onde a água se encontra, eu teria uma deflexão significativa no meu mapa potenciométrico. Ele pareceria, no mapa potenciométrico, quando é uma deflexão, ele passa a funcionar como um sumidouro. Por quê? Porque todas as linhas potenciométricas estariam ao redor da presença da fase livre. Então nós temos que corrigir para a fase livre para poder ter o gradiente natural, ou seja, o gradiente de onde a água estaria se ela estivesse submetida exclusivamente à pressão atmosférica, como nós vimos aqui nessa nossa animação. Dessa forma, nós temos então uma das propriedades que determina a diferença de fase livre. Por quê? Porque a quantidade de óleo que eu preciso para igualar a elevação de água é maior. Com isso, eu já tenho uma das razões da espessura ser maior. A próxima razão, uma razão importante que é a capilaridade, nós veremos na aula a seguir.